Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pod Carreira em Foco. E hoje nós vamos receber uma convidada para lá de especial. Ela é dirigente sindical, tecnóloga em recursos humanos e especialista em gestão de pessoas. Vamos receber com muito carinho essa convidada, essa super mulher e minha irmã Silvana Souza. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa noite. Eu quero agradecer, a M7 TV e você, Douglas, pelo convite. É uma honra poder estar aqui e compartilhar com você esse momento. Seja muito bem-vinda. Conta para o pessoal aí, para nossa audiência que estão nos assistindo, como começou a carreira da Silvana Souza, que hoje é uma diretora no meio sindical. Então, são muitas histórias, né? Para chegar onde eu cheguei, eu vivenciei várias coisas. E, assim, aos 9 anos de idade, eu entendi que eu queria ser independente, queria ter meu dinheiro. E como eu ia fazer isso com 9 anos de idade, né? E a minha mãe tinha uma moça que ia na casa dela e vendia meia fina. E aí eu falei para ela, você pode me dar um pouco de meia fina para eu vender para você? Já empreendedora. Já empreendedora. Não sabia o que era isso, mas já estava empreendendo. E aí ela olhou para minha mãe perguntando se podia. Minha mãe falou, tudo bem, né? Queria ver qual que era a minha atitude. Aí a moça deixou umas meias comigo. Aí a gente ia à feira toda terça-feira. Aí minha mãe ia para a feira. Eu falei, mãe, eu posso ir com a senhora? Ela, vamos. Aí quando chegou na feira, eu falei, a senhora vai fazer a feira que eu vou montar minha barraca e vou vender as meia fina. E aí o cara gritava de um lado, olha a laranja, e eu gritava do outro lado, olha a meia fina. E foi assim que eu comecei o meu, digamos assim, a minha trajetória profissional. Que bacana. E aí, como que foi esse momento da meia fina? Deu tudo certo? Ou como que foi esse processo aí? Você conseguiu levantar o dinheiro que você queria? Como que foi esse início? Então, no início foi muito bacana, porque assim, uma criança com 9 anos se vê com dinheiro na mão e vender tudo. Tipo, eu levava 10 meia, vendia as 10. Eu levava 20, vendia as 20. Mas aí eu entendi que eu falava, gente, eu vou com tanto dinheiro embora, quando chego lá a mulher me dá pouco dinheiro. Ah, isso não tá certo. Aí eu falei, já sei, eu vou trabalhar, vou pegar todo o dinheiro e vou comprar alguma coisa para mim. Eu vou vender, eu vou ser agora dona do meu negócio. E aí eu fui numa doceria que tinha próximo de casa. Nada de ser terceirizada. Jamais, não, super dona do meu negócio. E aí eu fui lá e comprei aqueles arrozinhos de festas, que agora vou meio que confessar a minha idade, né? Porque só o pessoal lá de 70, 80 vai entender o que eu estou falando. Eu comprei uns arrozinhos que na ponta vinha uns anéisinhos de plástico e fui para a feira vender. Então foi o máximo, porque aí eu vendia e o dinheiro era meu. Mas detalhe, eu vendia 5, tomava um caldo de cana. Vendia mais 5 e comprava um pastel, mas não importa. Era o meu dinheiro, eu não tinha que entregar para ninguém. Tava tudo certo. Tava tudo certo. E foi aí que eu comecei com essa questão de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas que eu gosto, que eu acredito. E eu super senti que dava super certo, né? Que bacana. E quando que você, depois dessa experiência de trabalho informal, quando que você teve o acesso ao seu primeiro emprego formal? Como que foi? Onde foi? Qual que era a tua situação de vida nesse momento do primeiro emprego formal? Tá, assim, as condições de vida sempre foram muito precárias, né? Então, assim, para ter alguma coisa, a gente tinha que realmente correr atrás e trabalhar para poder comprar uma calça nova, um tênis novo, porque a mãe não tinha condições de comprar para a gente. Então, eu teve uma oportunidade numa empresa de fast food, né? E aí eu fui registrada, ganhava por hora, era muito pouco, mas assim foi uma bagagem muito importante. Uma pergunta, qual que era a sua idade nessa época? Eu tinha de 15 para 16 anos. Legal. E foi meu primeiro registro, olha que chique. E lá foi bem bacana, porque assim, a gente sem ter noção, né, dessa questão de carreira, de planejamento, de como trabalhar em equipe, lá eu desenvolvi tudo isso sem perceber. Porque lá nós trabalhávamos em equipe, nós tínhamos que ter o planejamento do dia, não tinha essa questão também, eu só estou nessa posição. Não, você rodava dentro da empresa em vários setores. Então, assim, você acaba adquirindo experiência em várias áreas sem perceber. Então, foi muito rico para mim. Eu acho que
todo jovem deveria viver essa experiência de trabalhar numa empresa de fast food, porque a gente vem com uma bagagem muito grande. E aí, como que foi essa experiência, por exemplo, de bater ponto, de receber o primeiro salário na conta bancária? Como que foi essa dinâmica de ter, de fato, um patrão, um chefe? Como que foi? Você pegava transporte público? Como que era? Pegava, assim, eu utilizava transporte público, acordava cedo, enfim. A realidade do povo brasileiro, né? Pegava ônibus lotado, voltava com ônibus lotado, ia para a escola, porque eu estudava, tinha que ir para a escola, eu comecei a estudar à noite. E, assim, eu sempre fui muito tranquila, né? Então, eu nunca tive problema dentro de empresa, porque, assim, eu nunca me apeguei porque ele é o chefe, porque ele é o líder, porque ele é o encarregado. Não, eu sempre pensei desde sempre que ele era meu colega de trabalho. Então, eu sempre fiz o meu melhor e para mim era muito tranquilo. A questão de registrar ponto também, eu sempre fui pontual, eu sempre fui comprometida. Então, assim, eu não tive dificuldade. Agora, quando o salário caiu na minha conta, ai, que sucesso! Eu abri minha conta bancária, imagina, foi incrível, né? Eu, tipo assim, eu me senti muito dona de mim. Né? Foi muito bom ter um cartão de banco, poder comprar as coisas. Foi incrível, foi uma experiência muito boa. Que legal. E aí, você falou que tinha o quê? 16 anos? Uhum. 16, 17, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, Tá. aí você teve uma gravidez na juventude, certo? Como que foi esse período? Interrompeu esse processo de trabalho? Como que foi? Não, assim, para a mulher, olha, mulher, né, pobre, e sem, às vezes, uma base, né, familiar, é muito difícil, porque a gente não tem um direcionamento, o que fazer, para onde ir. Né? E a partir do momento que você se vê com 17 anos grávida, é meio que o mundo desaba, né? Porque você está começando uma carreira, você está começando e, de repente, você tem que dar 1000 passos atrás, porque fica esse peso, né, digamos assim, da mulher de cuidar do lar. Né? Eu fui criada dessa forma. A mulher cuida do filho, a mulher cuida da casa, a mulher cuida do marido. Então, eu parei tudo, né? Minha vida meio que deu uma congelada, porque ali eu virei a mãe, a esposa, a responsável pelo lar, uma pessoa que, assim, eu nunca... A mãe exigia que a gente limpasse a casa, mas ela nunca exigiu que eu fizesse comida, que eu lavasse uma roupa. Então, de repente, eu me vi com todas essas responsabilidades. Uma criança pequena e uma casa para cuidar. Então, foi um choque, assim, né? Mas as coisas simplesmente acontecem. Eu acho que a vida da gente é isso, né? As coisas fluem, acontecem, a gente não sabe como. Eu acredito muito em Deus, né? Independente de religião, mas eu acredito que tem um ser maior que nos direciona. Né? Eu acredito que nesse momento, eu não tinha experiência nenhuma de nada e eu acredito que eu fui direcionada, mas não foi fácil. Legal. E aí, quando você teve essa gestação, você se tornou mãe, e aí você deu uma pausa no mercado de trabalho e retornou depois? Como que foi? Sim, eu fiquei um tempo, porque assim, né? Engravidei e logo em seguida engravidei de novo, entendeu? Não é? Imagina. Enfim, aí duplicou a responsabilidade, enfim. Então, eu fiquei um pouco fora do mercado de trabalho, sim. E aí, tanto fora do mercado de trabalho quanto de estudo, né? Porque eu podia estar iniciando uma faculdade, fazendo cursos, e aí a condição financeira não me permitia fazer nada disso. Então, de fato, eu fiquei aí um tempo da minha juventude congelada, né? Parada, tanto profissionalmente como na questão educacional, né? De buscar melhores recursos para poder uma carreira melhor. Enfim, teve que parar, né? Eu acho que a vida é isso, são feitos de ciclos e esse ciclo eu parei. Mas é triste a gente olhar hoje que, assim, o peso para a mulher, né, na carreira. Por que o pai não parou? Ou porque o pai não compartilhou? Né? Não, eu tive que sair do meu emprego para poder cuidar do filho e da família. E o pai continuou lá trabalhando, crescendo, enfim, foi promovido. E eu lá cuidando dos filhos, né? Então, enfim, né? Faz parte. Legal. Ou não faz, né? Após esse processo da maternidade, você teve o primeiro filho, logo em seguida teve o segundo, né? Uhum. E como que foi depois esse retorno para o mercado de trabalho? Quando que você falou assim, tá na hora de eu retornar
para o mercado de trabalho, eu preciso voltar a ter o meu dinheiro ou a unir forças na renda familiar. Como que foi essa retomada? A retomada foi a necessidade, porque simplesmente o pai foi embora e eu me tornei mãe solo, né? Então, assim, de repente você fala, e agora? O que eu faço? Só tá eu, e aí? Então, volta a trabalhar, né? E aí, mas assim, para eu voltar a trabalhar, a minha mãe é líder, sempre foi líder comunitária, e ela fazia parte de uma associação de moradores, e ela foi convidada a ser secretária de uma associação. E aí ela, por não ter muita leitura, falou, filha, vamos comigo. Eu falei, eu não vou, né? Ela, mas se tiver que assinar um papel, ler alguma coisa? Eu falei, tá bom, mãe. Porque mãe é assim, né? A gente fala que não vai, daqui a pouco fica fazendo as coisas e tá tudo certo. E aí eu falei, então tá bom, vamos lá. E aí, nesse movimento da associação, eu tive a oportunidade de conhecer o sindicato. E nessas reuniões que tinham mensais, surgiu uma oportunidade de vaga de emprego e eles me convidaram para ir trabalhar lá. Né? E aí eu fui trabalhar lá como assessora e fazia visitas externas, né? Eu visitava os trabalhadores na base de trabalho, né? Então, a minha retomada demorou um tempo, não foi curto, eu fiquei muito tempo fora do mercado de trabalho, então eu não tinha qualificação profissional e também não tinha estudo. Então, assim, foi uma baita oportunidade que surgiu, né? Porque, apesar de não ter isso, eu sempre fui muito determinada, eu sempre corri atrás, eu sempre fui muito dedicada, eu sempre, sabe, me doei de fato para o trabalho. Então, assim, eu tive essa oportunidade, eu abracei com as duas mãos, pela necessidade e a oportunidade também, né? Foi que me ajudou bastante. Certo. E aí, como que foi esse retorno? Você teve esse acesso na associação, e aí na associação você conseguiu retomar ao mercado de trabalho? Sim, foi porque na associação eles exigiam que as pessoas que trabalhavam lá no sindicato eles tivessem ações sociais. Eles entendiam que o sindicato não podia só estar onde o trabalhador estava, no ambiente de trabalho. Tinha que estar onde o trabalhador estava. Onde ele está? No jogo de futebol, numa associação, enfim. Então, aí os diretores começaram a fazer parte de associações de moradia, de bairros, enfim. Então, foi nessas reuniões que eu acabei participando de uma reunião dentro do sindicato e surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar lá como assessora externa, né? No caso, assessora externa que visita o setor de trabalho. Ah, legal. E antes da gente dar continuidade, um recadinho. Lembrando que esse episódio de hoje é um oferecimento da Tenda Medieval, os melhores produtos do mundo geek, produtos de qualidade, com temáticas de filmes, séries e muito mais. Continuando. E aí, você foi ser assessora, e aí, o que você notou de diferença? Porque você passou um tempo fora do mercado de trabalho, né? Esse ambiente no qual você se inseriu era mais predominantemente masculino, feminino? Como que era o contexto desse retorno ao mercado de trabalho? Eu me sentia perdida, porque, de fato, as meninas da minha idade já estavam finalizando, tinham faculdade, já tinham feito faculdade, já estavam galgando outros segmentos, né? Era meio que foi uma oportunidade, mas as pessoas já estavam em outros níveis. Né? Então, para mim, foi bem difícil, porque, mais uma vez, né, entre tantas coisas, eu tive que dar um passo atrás e começar de novo, digamos, do zero. Né, porque eu não tinha qualificação, eu não tinha conhecimento. Então, mais uma vez, eu volto para trás e começo uma história de novo profissional dentro de uma entidade, dentro de uma empresa, né, para construir uma carreira, enfim. E aí, quando a gente vem para o movimento sindical é muito machista. Né? Ele era formado por homens. Hoje está mudando muito isso. Hoje, na entidade que eu estou, eles fazem questão de ter 50% homem, 50% mulher. Mas, enfim, numa conjuntura, né, total, é muito machista. Então, assim, você tem que se posicionar enquanto mulher e enquanto profissional. Né? Então, essa é uma batalha desde sempre. Né? Você ter que se posicionar como mulher e como profissional. Parece que você tem que se esforçar 10 vezes a mais que um homem para falar, eu mereço estar sentada aqui.
né? Então, não é fácil. Mas a gente é resiliente, nós somos mulheres, nós somos guerreiras, a gente não desiste. Legal. E como que foi dentro desse processo entrar a graduação de tecnólogo em RH, a especialização em gestão de pessoas, você assumir um cargo, né, de diretora dentro de uma organização, de uma empresa? Como que foi esse trajeto e você tendo os seus filhos? Né? Você, crianças, não sei se já eram crianças, adolescentes, Sim. Como que foi essa conciliação desse processo de inserção no mercado de trabalho, de desenvolvimento profissional através das formações, dessa oportunidade de galgar um novo cargo, que com certeza com um novo cargo vem novas responsabilidades, e com a responsabilidade de ser mãe, ser dona do lar? Como que foi esse processo aí das formações, da formação dos seus filhos, enfim? Então, assim, enquanto eu estava lá trabalhando como assessora, eu sentia a necessidade de me qualificar. Porque quando você vai encontrar um trabalhador, ele tem muitas dúvidas, né? Ele te faz muitas perguntas. Apesar que nós tínhamos e temos até hoje toda uma estrutura antes de sair para a rua, né? A gente fica interno, passa por treinamentos, tem palestras, enfim, a gente se qualifica para poder conversar com o trabalhador. Mas havia perguntas que iam além do que estava no caderno. Né? E eu falava, não, eu preciso buscar informação, eu preciso buscar conhecimento para poder ajudar essas pessoas. Né? Então, foi quando eu comecei a fazer um curso de departamento pessoal, porque a gente ia visitar o trabalhador e ele perguntava sobre férias, 13º, hora extra. E aí você falava, e o que eu faço? Né? E aí eu comecei a fazer curso. Né? E quando eu finalizei o curso, eu fui mandada embora. E aí você volta de novo para trás, né? E administrando o que você disse, administrando filhos adolescentes na escola, você preocupada com as contas chegando e tendo que administrar tudo e sorrindo, né? Porque mulher é isso, o mundo está desabando e você está lá sorrindo que tudo vai dar certo e você não sabe como, mas tem que dar certo porque é só você. Na minha época, a gente tinha um jornal chamado Amarelinho. E lá tinha vagas de emprego. Então, você via lá as vagas de emprego e você ligava para marcar entrevista. Né? E nesse momento eu consegui uma entrevista, fui fazer a entrevista, fui chamada para trabalhar na empresa. E aí lá eu fui trabalhar como auxiliar de departamento pessoal. E foi muito bacana, porque vem ao encontro de algo que já tem dentro de mim, que é algo meu, está na minha essência, de querer estar perto de pessoas, de gostar de pessoas, né? Da questão da empatia propriamente vivida, porque a palavra empatia é muito bonita, mas ela precisa ser vivida, né? E eu, de fato, me colocava no lugar deles, na situação deles, porque eu já tinha vivido tudo aquilo. Né? Eu sabia que era chegar final do mês e não ter dinheiro para comprar a mistura para dentro de casa para os filhos. Né? E aí você via que a empresa tinha atrasado o salário e você falava, não, isso não é certo. Né? Como isso? E como ele vai levar alimento para a família dele? Né? Então, de fato, eu vivia as dores deles, as dificuldades deles. E aí, quando eu vim trabalhar na área de departamento pessoal, mais uma vez o leque se abre, né? Você aprende a questão da contratação na admissão, de selecionar o currículo, de chamar para entrevista, de fazer o processo admissional, depois de fazer a integração. Então, vem todo um processo, né, de departamento pessoal. E essa empresa, ela saiu, perdeu o contrato, entrou uma nova empresa, eu continuei na nova empresa, aí eu fui promovida para assistente administrativa, e aí depois fui convidada para trabalhar na parte operacional, também tive outra promoção, mas, enfim, por questões internas, eu acabei me desligando da empresa. Antes de você avançar desse desligamento, o que você entende que fez você ser promovida 2 vezes dentro de uma empresa? É porque eu sempre fui muito determinada. E eu sempre, assim, eu sempre entrego o meu melhor. Independente que eu não contei inicialmente, mas depois da feira eu fui babá, eu fui empregada doméstica, enfim. Então, assim, fez curso de datilografia, que você me contou. Verdade, meu primeiro curso pago foi de datilografia. Nossa, um sucesso! Eu fiz o curso de datilografia.
né? E aí o que fez eu ser promovida? Porque eu nunca me preocupei com a cadeira que eu estava sentada. Qual a minha função? Eu sempre fiz o meu melhor, né? Então eu não relatei, mas antes, quando eu trabalhei na feira, depois eu fui ser babá, empregada doméstica, e eu sempre fiz o meu melhor. Independente da função que eu estivesse, eu sempre queria fazer o meu melhor. Eu sempre fui muito comprometida com as coisas que eu falo, que eu me proponho a fazer, né? Eu visto de fato a camisa da empresa. Então, eu acredito que essas qualidades, né, podemos dizer assim, que me fez ser promovida, enfim, me deram oportunidades, mesmo sem conhecimento. Então, o pessoal que está assistindo a gente aí no podcast, ficam as dicas para você que está buscando uma promoção. Ó. Determinação, fazer o melhor, vestir a camisa da empresa, são características que as pessoas que têm o poder de promoção, talvez façam que elas te promovam. Então, fica aí a dica da nossa convidada. E aí, dentro disso que você está falando, é importante que eu consegui uma vaga de emprego por causa disso. Eu liguei e falaram, você tem que estar aqui 8 horas da manhã. Eu cheguei lá 6, com medo de perder o ônibus, de atrasar, enfim. Cheguei 6 horas, fiquei sentadinha na recepção. Quando deu 8 horas, eu falei, avisa que eu cheguei. Aí a moça falou, pede para ela aguardar um pouquinho, porque a pessoa que vai entrevistar ela vai chegar às 10. Falei, claro, não tem problema. E fiquei lá. Quando foi meio-dia, a moça interfonou. Olha, fala para ela, se ela quiser ir embora, ela pode ir, porque a pessoa vai chegar só 4 horas da tarde. Eu falei, não tem problema, eu espero. Aí ela falou, não é possível, né? Que a moça da recepção falou para ela no telefone, deixa eu falar com ela. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ela falou, olha, a pessoa só vai chegar 4 horas da tarde, você está aqui desde as 6 horas da manhã. Eu falei, não tem problema, eu vim aqui para fazer a entrevista, eu vou fazer, eu não tenho compromisso. Imagina, os filhos tinham ficado com outras pessoas, o povo ligando, cadê você? Mas eu falei, não, eu não tenho compromisso, eu vim aqui para fazer a entrevista, eu vou aguardar, se você não se importar, eu vou ficar aqui. E aí, depois, quando eu subi, que eles me receberam 4h30 da tarde, eles falaram, a vaga é sua. Simples assim, sabe? Não perguntaram nada, a vaga é sua. Que bacana. E aí, voltando lá, você teve o desligamento, né? Você teve essas promoções nessa empresa, devido a essas características todas, e aí você precisou se desligar novamente. Certo, e aí a gente, só para retomar aqui com a galera de casa, a gente está lá no raciocínio, onde entrou a faculdade de tecnólogo, a especialização e o cargo de diretora. Vamos lá. Verdade, né? Que loucura, você sai da feira e vira diretora, né? Enfim, e aí nessas idas e vindas de empresa, da empresa que eu estou atual, que eu sou registrada lá, eu fui como analista de sistemas, dirigente de gestão, né? E também, assim, eu agradeço a todos os lugares que eu passei e todas as pessoas que estiveram na minha vida, porque eu só encontrei pessoas incríveis e que somaram, né? E aí eu tive a oportunidade, estando nessa empresa, eu fui convidada pelo sindicato para fazer parte da diretoria, né, para ser dirigente sindical. Hoje, meu contrato está suspenso na empresa e eu estou como dirigente sindical. Eu iniciei em 2015, né? Esse ano fazem 10 anos que eu estou lá como dirigente sindical. E foi nesse cargo que eu tive as oportunidades de poder estudar, de voltar a estudar, né, para melhorar, enfim, aí foi quando eu fiz gestão de RH, pós-graduado em gente de gestão, enfim, porque os filhos já grandes, né, eu continuei mãe solo, cuidando de todo mundo, e aí quando chegou essa fase da minha vida, eu pude olhar para mim um pouco e falar, não, agora eu posso ir para a escola, agora eu posso pagar, agora eu não tenho que me preocupar com os meus filhos, né? E aí eu fui buscar qualificação, enfim. Mas a maior experiência que eu trago mesmo, claro que é muito importante você ter uma graduação, você ter um diploma, mas eu digo que o meu maior diploma, que eu sou em PhD, foi formação pelas pessoas que sempre... As pessoas que eu tive contato, as experiências de vida, foram as pessoas que me ensinaram, porque, assim, é o que eu falei no início, para a gente ter empatia, a gente tem que viver.
Então, a gente só sabe a dor do outro quando a gente vive, né? Então, eu sei que é acordar 5 horas da manhã, pegar um trem lotado. Eu sei o que é você morar na comunidade onde não tem asfalto e você tem que colocar sacola no pé para você poder chegar na empresa e o sapato não está sujo de lama, porque existe a discriminação, sim. Existe o preconceito, sim. Né? A gente fala, é muito velado hoje, mas existe, né? Então, assim, eu sofri eu fui assediada psicologicamente por diversas vezes nas empresas que eu passei, às vezes por colegas de trabalho, né? Porque, enfim, a gente vivencia isso, não tem jeito. É uma roupa que você vai mais simples, é uma marmita que você leva, né? Enfim, então eu vivi todos esses preconceitos, mas o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje foram as pessoas, né? É de você querer ajudar, de você querer olhar na hora que você vai. Vocês, pessoas que estão fazendo curso de RH, que vocês entendam a importância de vocês dentro de uma empresa, porque vocês que vão ali fazer a seleção. Então, que vocês sempre se preocupem com a pessoa, né? Não com a aparência, não com a deficiência, mas com o profissional, porque nós de RH, profissionais de RH, a gente está contratando um profissional, né? Então, eu fico preocupada às vezes, porque a gente tem um poder, digamos assim, muito grande, né, na vida do outro. E se a gente não tiver esse olhar, né, às vezes a gente se perde. Então, às vezes a pessoa não tem experiência, mas ela tem muito a oferecer. Por isso que eu sou grata, porque em nenhum momento eu tinha experiência, eu só tinha vontade de querer fazer. E as pessoas me abriram portas e deixaram eu fazer o meu trabalho, mostrar o meu melhor, me dedicar e estar como gestora, hoje cuidar de uma equipe, né? Hoje eu sou responsável, digamos, aí por mais ou menos uns 5, 6 mil trabalhadores, né? E é muito responsabilidade. E quem faz que é a Silvana? Quem fez a Silvana? Foi toda a história de vida e essas pessoas, sabe? Então, é isso. A gente que cuida de pessoas, a gente, de fato, tem que ter essa empatia e gostar delas, né? Olhar a dor dela. Você contrata uma mãe, você sabe que ela tem filho. Se o filho adoece, quem vai cuidar desse filho? Né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter essa sensibilidade, principalmente mulher com mulher, né? Falar tanto da sororidade, né? E como que é isso, né? Então, qual é o nosso papel no RH, né? Na hora de contratar? Muito legal. Te escutando, me vem 2 palavras na cabeça, que é atitude e resiliência. Uma mulher de atitude e uma mulher resiliente. Né? A gente sabe que a resiliência é a capacidade de sofrer pressão e não ser afetado por aquilo. Né? Depois você sofre aquela pressão e depois você volta. Né? E eu recordo aqui de várias vezes que você falou assim, eu tive que voltar, né? Eu tive que recomeçar. Então, você que está escutando aí o nosso podcast, não tenha medo de recomeçar, né? Não tenha medo de dar um passo para trás, né? E de reiniciar a caminhada, de se reinventar, de refazer, de ter atitude. Eu digo que assim, eu costumo falar para as pessoas que às vezes as pessoas não têm nem muita capacidade técnica, mas se a pessoa tem atitude, ela galga caminhos que, se a pessoa tem atitude e permissão, né? Às vezes você vê na mídia artistas que nem, vamos dizer assim, nem tem tanto talento, né? Porque, por exemplo, você pega uma Elis Regina da vida que canta, você pega os grandes cantores da música brasileira, mas você vê às vezes uma galera que nem canta muito estourado, né? Com milhões de seguidores no Instagram, com milionário, né? Qual que é por que aquele que canta muito está no mesmo lugar daquele que talvez canta menos? No meu entendimento, isso se chama atitude, permissão de viver, permissão de fazer aquilo que está no teu coração, permissão de se jogar na vida. Então, eu vejo muito essas 2 palavras, atitude e a resiliência, porque eu acredito que ter sido mãe solo,
né? E chegar onde você chegou hoje não deve ter sido nada, foi muita pressão. E cá você está linda e formosa. Obrigada. Muito resiliente. Parabéns. Obrigada. Legal. E aí, o que a gente... eu queria te perguntar agora um pouco, né? Porque carreira e mulher é uma temática muito específica, né? Você já começou dando algumas pinceladas, trazendo algumas questões. E aí eu queria conversar com você também um pouco, agora que você já contou para a gente sua trajetória profissional, né? Como que você lidou com os estereótipos, né? Então, por exemplo, o estereótipo é a crença, né, socialmente compartilhada a respeito de um determinado grupo. Então, por exemplo, é a crença geral, né, que todo mundo fala, mulher dirige mal, homem não pode chorar, né? E aí vai, vários estereótipos que existem. Homem é racional e mulher é sentimental, né? Como foi lidar com esses estereótipos no ambiente de trabalho? E você que falou que trabalha hoje 50%, mas já deve ter trabalhado com muitos homens, né? Num ambiente onde as lideranças majoritariamente são homens. Como que foi lidar com essas questões? Porque aí entra naquilo que a pessoa não considera a individualidade do outro, né? Porque o estereótipo é isso, você coloca todo mundo dentro de um saco e é isso. Todo mundo é aquilo. Toda mulher não sabe dirigir. E eu conheço mulher que dirige muito melhor que homem. Né? Então, como que é isso, né? Você teve algum desafio? Como foi esse processo de enfrentar os estereótipos por você ser mulher? Desafios diários, né? A gente vive isso dentro do ônibus, num restaurante, numa academia, o que você falou, no trânsito, porque se você está dirigindo e fecha um homem, você tinha que estar dirigindo, pilotando fogão, mas se um homem vem e te fecha, é normal, né? Ele fechou porque ele evitou uma batida, olha, né? Então, assim, isso é muito claro. Mas, assim, no meio corporativo, é aquela coisa que, assim, você tem capacidade, mas não falo isso hoje, tá? Mas o que eu vivenciei. Mas a oportunidade é para o homem. Que nem eu sempre trabalhei em parte operacional, que você que trabalha em DP e RH, você está lá com a operação, né? Você vai para o chão de fábrica, e só homem. E, às vezes, até os próprios trabalhadores, tipo, eu vou falar para ela que meu pagamento é errado? Não, eu vou procurar o homem do departamento pessoal para conversar com ele, porque ela não sabe me responder, sabe? Então, a gente enfrenta essas coisas. E, às vezes, tem pessoas que tem homens ainda, a gente vive no século XXI, que, tipo, ele não aceita que a mulher, a superior dele seja uma mulher. Eu não vou responder para uma mulher. Né? Então, a gente enfrenta isso diariamente, mas a gente constrói também. Né? A gente destrói pensamentos e reconstrói com pensamentos que não é assim. Né? Mas a dificuldade, eu enfrentei muitas coisas. Assédio psicológico, assédio moral, né? Essa questão também de você não é qualificada. E aí eu ficava falando para mim mesma, eu não sou qualificada. Tipo, eu não tinha essa noção de que eu não era qualificada, não é porque eu não era boa no que eu fazia, mas porque eu era mulher. Né? Então, assim, isso era muito claro. Né? Hoje, não. Hoje eu não aceito. Né? Hoje eu sou uma nova mulher. Né? Hoje eu não aceito isso. Peraí, opa. Hoje você tem consciência de si. Sim. Hoje eu tenho. Eu sei do meu valor, da minha importância. Né? Coisa que lá atrás eu não sabia. Era que, tipo assim, eu tinha que fazer porque eu tinha que levar o pão para dentro de casa. Então, tudo bem, eu não vou ser promovida, tudo bem. Aquelas crenças limitantes. Gente, é melhor ter do que não ter. Olha, né, eu tenho que agradecer a Deus porque eu estou recebendo. Olha quanta gente está desempregado. Né? Então, eu não tinha essa consciência de que... Né? Mas hoje a gente vê isso muito claro. Né? E hoje eu me posiciono. Né? Eu não aceito. Perfeito. E como que é, Silvana, qual que é a sua visão? Porque, assim, existem estudos que trazem para nós, nesse âmbito de carreira, que
essa dualidade, né? Família e vida profissional a respeito da mulher, né? Existem estudos que trazem que se a mulher, a propensão, por exemplo, de depressão e de distúrbios psicológicos é muito maior ou só quando a mulher se dedica só à família ou se dedica só ao trabalho, né? E aí o estudo traz que as mulheres que equilibram família e carreira e profissão, elas têm muito mais propensão a desenvolver um bem-estar, né? E qual que é a tua visão sobre isso, né? Sobre essa administração de tempo entre família, vida doméstica e carreira? Tá, eu falo que a minha cabeça ela é uma planilha do Excel. Eu abro pastas, né? E para mim é muito claro isso. O que você é em qualquer lugar. Não tem como você ser a Silvana profissional, a Silvana mãe e a Silvana dona de casa. Não, a Silvana é a Silvana. Entende? Então, assim, eu me dedico quando eu estou no meu momento de trabalho, eu sou 100% o meu trabalho. Quando eu vou para minha casa, eu sou 100% a minha casa. Quando eu tô com os meus filhos, eu sou 100% os meus filhos. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Mesmo toda aquela história que eu passei aqui para vocês, mas eu sempre fui assim, sabe? Então, assim, eu não consigo enxergar de outra forma. Então, eu sempre administrei tudo isso, mas é incrível, eu não sei como, mas eu consigo me desligar e ser. Óbvio, né, que hoje, no meu cargo, as responsabilidades que eu tenho, eu levo o serviço para casa, às vezes é 10 horas da noite eu estou fazendo as coisas, mas por quê? Não que me exijam, mas é a questão do meu comprometimento, do que eu quero entregar o meu melhor. Então, assim, eu levo para casa. Mas quando eu fecho meu notebook, acabou. Agora eu estou 100% na minha casa, os meus filhos. Então, a Silvana feirante vendendo meia e a Silvana diretor, estou como, né? Não sou, estou. Eu continuo a mesma pessoa, né? Então, assim, eu sempre dividi, eu sempre fui super mãe e sempre fui super profissional. Eu sempre quis dar e dou o meu melhor. Que dica você daria para as mulheres que estão nos assistindo, que estão se sentindo sobrecarregadas na administração de vida, de carreira, de problemas familiares? Que dica você daria para essas mulheres? É importante. Você que já viveu isso, né, e está aqui hoje. Tá. O importante é, primeiro, você estar bem com você. Porque, assim, a partir do momento que você está bem com você e você está fazendo o que você gosta, não é peso. Não é. É prazeroso. Sabe, que nem eu amo cozinhar. Eu amo fazer comida para os meus filhos. Eu amo limpar a minha casa. Eu amo estar com os meus filhos. Eu amo o meu trabalho. Sabe, faz 10 anos que eu estou lá como dirigente. O meu despertador está lá, trabalho, e um monte de coraçãozinho quando desperta. Eu nunca levantei um dia falando, eu tenho que ir trabalhar. Então, acho que a gente tem que se olhar, a gente tem que se conhecer. Porque a partir do momento que você fala, não, eu estou estressada com isso, ou eu estou sobrecarregada, então é um momento de você parar, respirar e refletir. Porque mesmo com toda a minha trajetória, eu criei na minha vida, sem conhecimento algum, eu fazia o meu planejamento de tempo, minha administração do tempo. Então, eu tinha que acordar mais cedo para poder fazer a lancheira dos meus filhos, para poder fazer o leite, para poder levar eles para a creche, para chegar no meu serviço. Entendi. E hoje não é diferente. Então, a mulher ela precisa ter o tempo dela. Se eu tenho tempo para cuidar do marido, se eu tenho tempo para cuidar dos filhos, se eu tenho tempo para limpar a casa, se eu tenho tempo para trabalhar, por que eu não tenho tempo para mim? Então, a gente tem que, mesmo nessa agenda agitada nossa, mesmo nessa loucura que nós vivemos, mulheres, porque ser mulher no mercado de trabalho e ter filhos não é fácil, né? E, às vezes, e o marido também, que às vezes o marido é um peso, não é uma ajuda. Porque uma coisa é quando você tem um marido que soma com você. Outra coisa é quando você tem um marido que é encostado, né? Você chega lá, a comida não está pronta. Oi?
porque você não fez, né? Então, eu acho que é importante a mulher se olhar, né? Ela entender o que está fazendo bem para ela. E administrar o tempo da melhor maneira possível mesmo. Mas ela tem que entender que ela tem que ter o tempo para ela, que isso é fundamental. Perfeito. E essa dimensão de ter o tempo para ela entra muito também na gestão do estresse, né? Do dia a dia. Né? Então, o nosso corpo foi feito para o estresse. A gente está preparado para isso. O grande problema é nós estarmos submetidos a esse estresse por um longo período. Né? Então fica aqui também uma dica, né, para você que está nos assistindo, principalmente mulheres, né, mas isso serve para todos. O nosso corpo ele está preparado para sofrer estresse, né? Mas ele não está preparado para sofrer estresse por longos períodos. E aí a gente precisa aprender a fazer a administração disso. Douglas, como que faz a administração do estresse? Faz. Né? Aí, hoje a gente tem o mindfulness aí bombando, né? Meditação, atividade física, boa alimentação, dormir bem, ter relacionamentos saudáveis. E como que a gente tem relacionamentos saudáveis? Isso é um outro podcast. Né? Como que a gente constrói relacionamentos saudáveis? Né? E aqui está longe de romantizar relacionamentos. Né? Cozinhar, você falou, eu amo cozinhar. Muitas vezes o cozinhar para muitas pessoas é terapêutico. O que te acalma, né? O que faz você relaxar, né? Então é importante essa reflexão, porque a vida ela é muito dinâmica e exige muita resiliência, né? E nos dias atuais nós estamos vivendo um cenário pós-pandemia, né? Um momento extremamente estressante, né? Fora a questão da agilidade, da tecnologia, das coisas para ontem, da hiperprodutividade, enfim, né? Então é importante a gente entender como que a gente faz o nosso corpo se recuperar, né? Tirar um cochilinho. Esses dias eu fui numa consulta médica achando que eu estava com algum problema hormonal, que eu falei, nossa, não tô rendendo à noite, né? Aí o médico me falou assim, experimenta tirar 30 minutos de sono na hora do seu almoço. Né? Ele falou, já tem estudos científicos que comprovam que isso faz bem, te recupera, né? E não é que está sendo uma beleza, gente. Estou quase levando um colchão para deixar lá na minha sala. Pensa num cochilinho gostoso. Então, para fazer essa gestão do estresse, e eu ainda imagino mais na condição da mulher, né, que tem família, que tem filho, que tem, né? Então, aprenda a fazer a gestão, né, desse estresse que tá posto para todos. Né? Tá posto para todos e vamos ver o que relaxa, o que faz você se recuperar. A grande sacada da gestão do estresse é como você se recupera dele. Né? Eu quero aproveitar aqui para deixar uma dica, que isso eu aprendi numa aula que eu tive com o Daniel Goleman. Né? Eles usavam isso em períodos de guerra, mas respiração profunda de 6 a 9 vezes. Gente, respirou, segurou, o máximo que você pode, soltou. Isso vai te acalmar, isso vai acionar sistemas no teu cérebro que vai te trazer tranquilidade, paz. Respiração parece uma coisa muito simples, porque a gente está muito acostumado, mas ela auxilia muito na recuperação do estresse. Né? Chorar. Vocês sabiam que chorar é um calmante natural do corpo? Olha que lindo o corpo, né? Quando você chora, é um calmante. Você chora, ele está acalmando, o seu corpo está se acalmando. Escreva sobre os seus sentimentos. Eu sei que você fazia, eu não sei se você ainda faz. Escreva sobre os seus sentimentos, fale sobre os seus sentimentos, ok? Legal. Super, né? Uhum, legal. E aí, a gente vai encaminhando aqui para uma última temática e depois a gente vai fazer o bate e volta do nosso podcast. Combinado. Nós vamos falar agora, nesse último bloco, sobre a síndrome da supermulher.
né? E aqui eu vou usar minha colinha, eu vou ler aqui, né? A gente conversou um pouco sobre essa síndrome da supermulher, porque uma história toda dessa, né? E olha que você não contou. Você contou tudo? Imagina. Uma história dessa deixa marcas. Deixa marcas. Esse processo, enquanto nós estávamos conversando para fazer esse podcast, eu falei, o que te... Porque ela falou muito mais coisas. Eu falei, o que te movia a suportar tudo isso? Ela falou, meus filhos, né? Então, esse processo, ele deixa marcas, né? E às vezes a mulher se coloca num lugar e ela às vezes nem tem escolha, inconscientemente ela se torna uma supermulher, né? Mas só que vejam o que essa psicóloga Marjorie Hansen, ela fala os sintomas, né, dessa síndrome da supermulher. Acredita que é responsabilidade dela fazer com que todos se sintam felizes e satisfeitos. Não sabe dizer não, né? Principalmente para coisas que a favoreceriam. Nunca tem tempo para cuidar de si. Tentam resolver o problema dos outros, não deixando-os aprender com as vivências. Tem mania de perfeição. São competentes, mas não autoconfiantes. Você concorda com a Marjorie Hansen? O que você acha dessa síndrome da supermulher? Da Mulher Maravilha? Ela foi perfeita, porque é isso mesmo, né? Não existe ninguém perfeito. E quando a gente quer ser perfeito, a gente acaba deixando algumas lacunas, né? Então, é fato isso. Quando você é mãe solo... que a gente está falando, e eu faço questão de reforçar isso porque a gente tem muitas mulheres que acabam se envolvendo com pessoas que depois beijo, tchau, e esquece da mulher e do filho, né? E aí fica a mulher com a criança, enfim, não que não aconteça isso com homens também, né? Mas infelizmente, estatisticamente, é a mulher. Então, realmente, você tem que ser mesmo aquela pessoa, porque você vê seus filhos com a falta de pai, então você quer preencher aquele vazio. Então você tem que ser super mulher para dentro de casa para suprir aquele vazio, né? E quando você está fazendo isso, você está se deixando de lado, porque, enfim, não dá para a gente fazer tudo, né? E aí quando a gente vem na questão da carreira, também é isso, né? Porque eu vejo que assim, eu estou envolvida num projeto hoje que vai acontecer em julho, mas eu estou respirando isso. Por quê? Porque eu quero fazer o melhor, eu não quero que nada dê errado, eu quero que seja perfeito, eu quero, e enfim. Então, isso exige muito da gente. Então, essa síndrome da supermulher realmente é algo que a gente precisa se reavaliar. Porque a gente é ser humano, a gente é falho, mas a gente não se permite falhar, a gente não se permite errar, né? Então, assim, é muito tenso isso, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, ter, como você falou, essa questão que o corpo está acostumado a viver, mas precisa ter esse momento de relaxar. Então, eu estou em paz, porque eu amo dorama e eu me acabo de chorar com os dorama. Então, tá tudo bem, entendeu? Eu tô bem, então. E aí, também, a questão de cozinhar é uma coisa que, de fato, me relaxa. Enfim... Mas o que ela relata aí, viajar, de fato, né? Viajar, claro. Hoje, graças a Deus, eu posso me permitir. Aqui é o irmão falando, viajar, né? Adora viajar. Não, mas assim, eu sou muito grata, né, hoje por estar no sindicato, porque graças ao meu trabalho, né, eu posso ter esse momento de poder viajar, né, coisa que toda a minha vida eu não tive, né, por conta da responsabilidade de mãe, de cuidar, enfim. Não que eu não continue sendo responsável, não continue cuidando dos meus filhos, mas eles já são maiores, trabalham, enfim. Mas é isso, né? A gente não precisa, mulheres, a gente não precisa ser super mulher. Basta a gente ser a gente, que a gente já é super. Para que querer ser mais, entendeu? Então, assim, de respirar mesmo e entender que nem sempre a gente vai ser perfeito, que nesse projeto que eu estou envolvida, estou fazendo parte. Né? Claro que o
O ápice para mim seria que saísse 100% perfeito. Mas eu sei que é humanamente possível, vai ter falhas, vai ter erros, e tá tudo bem, né? Mas eu sei que eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo o meu máximo. Então, eu acho que isso é importante, tanto quanto na vida profissional como na vida pessoal. É importante a gente estar bem com a gente, né? Eu fiz o meu melhor como mãe, fiz o meu melhor como esposa, fiz o meu melhor como gestora. Então, isso é importante, né? A gente estar bem com a gente, porque quando a gente faz tudo isso e ainda fica se cobrando, eu acho que é muito ruim. Perfeito. E você que está nos acompanhando aqui no podcast e que se identificou com alguma das características dessa síndrome da supermulher, a gente vai trazer alguns pontos do que fazer. Né? O que fazer se você está tendo esses sintomas? E eu peço, Silvana, ficar à vontade de ir comentando também. Um primeiro ponto, desafiar as crenças limitantes. No quesito de se sentir responsável pela vida do outro. Começar a se questionar. De fato, essa pessoa depende de mim para dar esse passo? Será que eu sou responsável integral por uma pessoa talvez maior de 18 anos? Começar a se questionar, né? Porque imagina o peso e a tensão que é você se sentir responsável por alguém que tem as rédeas da própria vida. Isso é extremamente conflitante, né? Um segundo ponto é olhar para os aspectos da vida que estão sendo negligenciados e quais as consequências. Por exemplo, quando você cuida de todo mundo e não cuida de você mesma, quais as consequências disso? Né? Então, uma reflexão. Quais são suas motivações? Às vezes a gente está tão acostumado a se mover pelo outro e a gente esquece de se perguntar: o que me move? Quais são os meus valores? Quais são os meus objetivos próprios? E aí, quarto e último, fortalecer a autoestima, autorrespeito e a autoconfiança. Né? Então, essas são algumas dicas, né, que a gente traz para você que se identificou de alguma forma, além da experiência concreta que a Silvana trouxe, né? Olhem para si, né? Não sintam esse peso. Eu acho que é uma baita reflexão, não é mesmo? Sim. E aí, vamos lá, caminhando para o nosso encerramento, né? Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? Muita vontade, estamos entre irmãos. Super tranquilo. Né? E eu fico muito feliz de ver a sua trajetória. Ela é inspiradora, sem dúvida eu me espelho, sem dúvida eu vejo que essa atitude, essa sua resiliência, né, que venha para mim também em todos os aspectos da sua vida, da minha vida, né? E eu quero te parabenizar por essa trajetória, por esse processo, por você estar aqui firme, forte, empoderada, uma rocha, né? Parabéns. Muito obrigada. É muito bom a gente se ver, né? A gente sair da cena e virar, sabe, sair do palco e se assistir. Essa aqui, hoje, para mim, foi uma experiência única, porque parece que eu estou me assistindo, sabe? É muito legal, porque a gente, sei lá, eu acho que o ser humano não costuma fazer isso, né? Olhar para trás. Né? A gente fala, tá, passou, já foi, deixa para lá. E quando a gente volta e a gente vê de fato, é surpreendente, né? E você fazer parte de uma diretoria, de poder fazer gestão de mais de 120 mil trabalhadores, de você estar à frente, de você participar de reuniões que vai mudar, que vai transformar a vida de pessoas, e você fazer parte desse conjunto, dessa história, sabe? Então, é muito legal de se ver de fato. Não porque sou eu, mas se fosse qualquer outra pessoa. E, tipo, sabe assim, você venceu. Né? Você não desistiu, você acreditou em você, porque nesse percurso todo também eu não tive ninguém para me apoiar. Falar, vai lá que você é capaz, vai que você não está só, vai que você consegue. Eu só fui,
né? Então, eu agradeço de verdade, de coração, esse espaço, viver esse momento aqui e poder voltar na minha história e olhar para mim e falar, poxa, eu cresci. Que legal, né? Porque quando você para pensar, você se vê aquela menininha lá, dependendo de todo mundo. E hoje você se vê uma mulher falando, eu sou dona de mim, eu respondo por mim. Né? Então, é muito gratificante. Eu agradeço mesmo a oportunidade da M7 TV e você por ter me feito esse convite. Legal. E vamos lá para o nosso bate-volta. Silvane Carreira, uma palavra. Sucesso. Maior desafio de carreira. Nossa. Ser mulher. Maior qualidade profissional. Ser determinada. O que te realiza na sua profissão? Ai, a empatia, o cuidar do outro, sabe? Para mim é fantástico. E um conselho para as mulheres que estão nos assistindo? Respirem e sejam mulher, né? Se permitam ser mulheres. Não precisa ser super mulher. Sejam apenas vocês. Façam o melhor de vocês com o que vocês têm. Né? Não se exijam tanto, não se cobrem tanto, porque a sociedade já faz isso com a gente. Então, que a gente possa, de fato, nos olhar, nos respeitar, nos amar e conquistar os nossos espaços, porque nós temos capacidade, nós somos qualificadas. Às vezes, o que nos falta é oportunidade, mas a desistir, jamais. Muito obrigado, Silvana Souza. E esse foi o segundo episódio do nosso Pod Carreira em Foco. Um forte abraço, até o próximo episódio.